Olá, queridos! A paz do Senhor Jesus! No assunto do vídeo de hoje, nós iremos conversar um pouco sobre como resistir às más influências deste século. Nós vivemos em uma sociedade em que, para a grande maioria das pessoas, não é importante viver os fundamentos e os princípios da palavra de Deus. Essas pessoas vivem a sua vida, a sua própria maneira de viver, a sua própria maneira de pensar, não seguindo os fundamentos da palavra de Deus. Mas nós cristãos sabemos e entendemos que existem princípios na nossa vida que não devem ser negociados com este mundo. Nós podemos entender que algumas coisas na nossa vida nós podemos sim negociar, mas alguns princípios, como o de não se contaminar com o mundo e nem com o pecado, é um princípio inegociável para aquele que vive a palavra de Deus. Então existem algumas coisas na nossa vida que nós não devemos ser participantes. A palavra de Deus nos diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então a palavra deixa bem claro para nós, descrita na palavra de Deus, que nós não devemos nos moldar de acordo com este mundo, com o sistema deste mundo. Não devemos nos conformar e nem negociar os nossos princípios, os princípios e os fundamentos que estão na palavra de Deus. Nós podemos ver e entender um jovem muito inteligente na palavra do Senhor que decidiu no seu coração não se contaminar com os manjares do rei e nem beber do vinho ao qual ele bebia. Nós podemos entender que Daniel era um jovem que tinha aproximadamente mais ou menos 17 anos. Ele era um jovem sábio. Ele foi levado cativo de Judá para a Babilônia por causa do rei Nabucodonosor. O rei havia pedido que mandassem jovens de sabedoria, de boa aparência, para que fossem trabalhar no palácio. Então foram chamados aqueles 3 jovens e Daniel estava entre eles. Daniel, ele possuía uma inteligência extraordinária. Daniel sabia escolher as suas amizades. Daniel, ele não se deixava levar pelas más influências. Apesar de ser jovem, ele era muito sábio. Nós podemos ver e entender através da palavra de Deus e da história de Daniel que quando ele chegou naquele palácio, foi-lhe oferecido aqueles manjares. Todas aquelas comidas, todos aqueles manjares, aquelas bebidas. Mas Daniel, ele assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Nós sabemos e entendemos através dos estudos da palavra de Deus que aqueles manjares eram oferecidos para deuses pagãos. Por isso Daniel não poderia se contaminar com aquele manjar. Então foi pedido que ele fosse alimentado durante 10 dias apenas com legumes e água. E em nós entendemos ao ver esta palavra, imagine um jovem com fome, com sede, longe da sua família, longe da sua cidade, longe da sua pátria, cativo. Mesmo assim, mesmo sendo jovem, ele soube não se contaminar com aqueles manjares. Não se conformou com a situação ao qual estava passando. Imagine a situação daquele jovem, recusar o manjar de um rei. Ele poderia até ser morto naquele lugar. Mas a palavra de Deus diz que após os 10 dias ao qual eles foram alimentados com apenas legumes e água, eles pareciam mais formosos do que antes, mais belos do que antes.
Mas Daniel era um jovem que possuía a inteligência emocional, inteligência espiritual, sabedoria. E ele teve a maior das suas decisões, de ser fiel ao seu Deus, de não se contaminar com aquelas oferendas, de se tornar e se manter e se deixar manter puro diante de Deus, fiel diante da sua palavra. A história nos conta que após esses 10 dias, ao qual Daniel se alimentou somente com legumes e com água, ele parecia 10 vezes mais inteligente e mais sábio do que todos os magos e os astrólogos daquela época. Nós entendemos que existe um segredo na vida de Daniel. Ele soube escolher as suas companhias. Ele não se deixou influenciar pelas más influências. Ele não se deixou ser levado pela sua carne, pelas suas vontades. Daniel estava com sede, Daniel estava com fome, mas mesmo assim, ele olhou para aquela mesa proposta e não aceitou. Ele recusou as propostas do mundo. E quando nós falamos de más influências, nós podemos entender que somos bombardeados por más influências. Todos os dias da nossa vida, somos bombardeados por más influências deste século. Muitas pessoas, muitos cristãos se conformando e se moldando conforme os pecados dessa sociedade. Uma sociedade corrompida, uma sociedade do nada a ver. Uma sociedade ao qual vive amante de si mesmo, são amantes de si mesmo. Uma sociedade egocêntrica, uma sociedade que não serve ao próximo, uma sociedade que não entende o que é ser separado, o que é ser santificado. Nós precisamos entender que não somos daqui, nós não somos desta terra. Nós somos passageiros nesta terra. O nosso alvo é o céu, por isso estamos nos preparando para conquistar o céu, para entrar nas bodas do Cordeiro. Por isso, devemos ter limite nas nossas atitudes, não nos deixando ser moldados por este mundo, não nos deixando ficar parecidos com este mundo, mas pelo contrário, devemos influenciar o mundo com a palavra de Deus. Devemos influenciar estes jovens com a palavra de Deus, não colocando mais desculpas na juventude para o seu pecado, porque Daniel era jovem e Daniel soube, assentou no seu coração não se contaminar com o pecado, não se levar pelas más influências daquela época, porque ele era um jovem sábio. Ele tinha sabedoria na sua mente. Nós podemos entender que ele soube escolher as suas companhias. Ele escolheu seus amigos. Porque no momento em que ele rejeitou aqueles manjares, os amigos deles poderiam ter aceito, mas não. Eles permaneceram fiel juntos com Daniel. Então nós podemos entender que ele andava com pessoas comprometidas que nem ele. Andava com pessoas com propósitos. Andava com pessoas que iam agregar valor na sua vida. Por isso é necessário que venhamos cuidar as nossas companhias, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Devemos cuidar com quem andamos, devemos cuidar da nossa vida, devemos cuidar do que estamos nos moldando, nos espelhando. Devemos nos espelhar apenas na palavra de Deus e nos seus mandamentos. Devemos rejeitar toda a má influência deste século, a má influência deste mundo. Não devemos nos igualar a este mundo, mas pelo contrário, devemos ser diferentes deste mundo. O mundo precisa olhar em nós e ver a influência do Espírito Santo de Deus através da nossa vida. Nós podemos usar as nossas potencialidades para fazermos as obras de Deus.
e que através de nós o Senhor possa fazer grandes coisas, grandes bênçãos para as pessoas ao nosso redor. Não se contamine com as coisas deste mundo. Não se amolde conforme este século. Tenham a mente de Cristo. Não amem o mundo nem o que no mundo há. Nós entendemos que nós não somos deste mundo. Se nós fôssemos deste mundo, o mundo nos amaria. Mas nós não somos deste mundo. Por isso não devemos nos conformar e nos amoldar com as coisas e nem se acostumar com as coisas deste século. Não devemos estar fascinados por este mundo. Existem muitas pessoas que estão fascinadas por este mundo. Mas não é o que a palavra nos diz. A palavra diz que todo cristão anda e vive na contramão deste mundo. Queridos, nós andamos na contramão deste século. Nós vivemos influenciados pelo Evangelho do Senhor Jesus. Vivemos para Ele. Nós somos o sal da terra e a luz deste mundo. Não podemos mais vivermos achando que estamos fazendo parte deste século, desta terra, destas coisas que desagradam ao Senhor. Essas coisas que entristecem o nosso Deus. A palavra mesmo diz, no Salmos 1, feliz é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, aquele que não se detém diante dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos zombadores. Nós podemos ver e entender que a palavra nos deixa claro que nós devemos viver uma vida separada, uma vida diferente, uma vida segundo os preceitos e os princípios, os fundamentos da palavra de Deus. Não podemos viver de acordo de qualquer maneira. Não podemos viver segundo as nossas vontades. Se aceitamos a Cristo, não vivemos mais para nós, mas vivemos para Cristo. Nos despojamos das nossas velhas vestes. Eis que tudo se fez novo. Somos novos diante de Deus. É preciso que haja uma transformação naquele que vem para Deus. Ele não pode ficar e nem deve estar da mesma maneira. Nós somos sim diferentes. Não somos influenciados por este século. Não podemos nos igualar aos pensamentos deste século. Não podemos aceitar as mesmas propostas por este mundo. Devemos recusar e assentar em nosso coração, não nos contaminarmos com estas mesas oferecidas. Sabe por quê? Porque essas mesas são mesas temporárias e a nossa vida com Deus é uma vida para a eternidade. Não podemos deixar nos levar pelas nossas próprias vontades e desagradar ao nosso Deus. Nós sabemos que somos e estamos sendo influenciados em todos os momentos, através das mídias sociais, das mídias digitais. Em todo o tempo estamos sendo influenciados. Mas eu quero te perguntar, que tipo de influenciador você tem sido? Você tem influenciado a palavra de Deus? Você tem influenciado as pessoas a terem uma vida santificada, separada, uma vida consagrada, uma família nos princípios e nos fundamentos da palavra de Deus? Ou você tem influenciado as pessoas para irem ao engano e à mentira? Nós devemos estar cientes que não somos desta terra. Estamos de passagem nesta terra. Então não podemos nos corromper com os nossos olhos. Não devemos viver de qualquer maneira. Não devemos viver segundo os desejos da nossa carne, mas devemos alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus.
Devemos alimentar a nossa mente para que a nossa mente e o nosso caráter seja parecido com o caráter de Cristo. O que tem nos influenciado nesta geração? O que tem nos influenciado? O que tem nos conquistado? Quais são as mesmas propostas que têm te conquistado até o dia de hoje? Pare e pense se todas essas influências e se todas essas mesas propostas para você, você deve aceitar. Ou você deve recusar e ter uma vida separada e uma vida digna, uma vida fiel diante de Deus. Então futuramente você poderá gozar de uma eternidade nos céus com Cristo. Porque você não se contaminou, não se deixou influenciar pelas más companhias, pelas más conversações, pelas más influências na sua vida. E eu tenho a plena convicção de te dizer: feliz é aquele que não se assenta nas rodas dos escarnecedores. Feliz é aquele que tem o seu coração puro diante de Deus. Feliz é aquele que recusa hoje tudo que é temporário para poder ter uma vida eternal na glória com Deus. Que é o mais importante que nós podemos ter, que nós podemos receber. É a nossa coroa nos céus com Cristo. Então por isso devemos não deixar-nos influenciar por esse mundo, por essas modas, por esses modismos, por esse falso evangelho. Cuidado com o que você tem seguido. Cuidado com o que você tem visto diante dos teus olhos. Não se deixe enganar, busque a presença de Deus, leia a palavra de Deus. Leia, busque a palavra de Deus e não se corrompa com as mesas propostas. Você já viu uma mesa proposta não ser atraente? Você já se deparou com uma mesa com um manjar que não é atraente? Muito pelo contrário. Só são oferecidos mesas e manjares, mesas propostas com várias iguarias. Há coisas que muitas vezes dão água na boca e dá vontade de querer. Mas a palavra de Deus nos diz que nós não devemos andar pela vista dos nossos olhos. Nós devemos andar com o propósito de ser fiel a Deus em todo o tempo da nossa vida. Então, querido, vão te oferecer coisas lindas, maravilhosas, banquetes maravilhosos. Mas você deve entender qual é a procedência desse manjar. Você deve entender qual é a procedência desse vinho, desta bebida. Aonde te levará? Te levará para uma eternidade com Cristo ou te levará para a morte eterna, para a morte espiritual? A decisão está nas tuas mãos, pois Cristo nos deu o livre arbítrio de escolha. Mas se escolhemos Cristo, devemos ter a convicção de que não podemos nos contaminar com tudo que vem pela nossa frente. Não devemos nos contaminar com as mesas propostas por esta sociedade corrompida que vive segundo seus próprios pensamentos, segundo seus próprios desejos e vontades, e não seguem os princípios e não seguem a palavra de Deus. Uma sociedade que busca os seus próprios interesses, os seus próprios desejos e as suas próprias vontades, se esquecendo que depois dessa vida virá uma eternidade. E para onde será levada a tua alma? Para onde tu irás depois deste momento? Então, queridos, essa foi a mensagem do nosso vídeo de hoje. Um tema um pouco profundo, mas muito necessário nos dias atuais. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com seus amigos e não se esquece de se inscrever aqui no canal. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.